Olá, meus amores, tudo bom? Boa tarde! Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo ótimo. Graças a Deus, mais um dia aí maravilhoso, segundona. Muitas meninas a gente já se falou de manhã, não é? Na outra live, e agora estamos aqui. Mais um momento à tarde para a gente se falar aí, para a gente aprender e ensinar um pouquinho mais. É bom demais, não é, gente? Então, seja muito bem-vindo, meninos e meninas. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e vai compartilhando, não é isso? Vamos lembrar do sininho ativado. Você tem que ativar sempre o seu sininho para que você possa ter aí, ó, as notificações de tudo que você precisa. Então, lembrem disso aí, tá? Ativem o sininho com todas as notificações ativadas, tá bom? E vamos estar falando desse modelinho, mais um conjuntinho maravilhoso. É bacana, né? Fizemos um conjuntinho ontem. Aquele conjuntinho é com uma calça totalmente diferente, que é uma calça que tem uma preguinha, uma calça social. Deixa eu ver se a gente está com um conjuntinho aqui. Ah, então, foi o conjuntinho de ontem que nós fizemos, não é? E com uma blusa de manga. E esse conjuntinho que a gente tem aí hoje é um conjuntinho que a gente tem o quê? Uma calça com elástico, que é super fácil de fazer, os bolsinhos e uma blusa que é transpassada e ainda é com manga japonesa, pode ser com manga japonesa, né? Então, lembra dos tecidos, tudo isso a gente vai estar falando, vai estar mostrando para vocês, tá bom? Então, boa tarde para vocês que estão aí. Seja muito bem-vinda, meninos e meninas, a mais uma live, a mais um vídeo. Vamos lá. Lembrem que muitas vezes é difícil, sim, a gente está fazendo essa parte de modelagem, mas qualquer outra parte e área na nossa vida, muitas vezes também é difícil. E não é por isso que a gente vai desistir. Então, a desistência não é sinônimo de solução dos nossos problemas, não é isso? Então, devido a isso, a gente precisa continuar, persistir, mesmo que a gente se canse, mesmo que a gente não veja, de repente, um resultado imediato, não é? Mas é preciso a gente continuar para que você consiga obter os seus resultados. Muitas vezes a gente termina ficando ansiosa e quer que a gente tenha os resultados para ontem, mas não é assim. A gente precisa esperar. E muitas vezes, quando chega lá na frente, a gente vai ver como foi bom esperar. Hoje é difícil esperar, não é? Mas lá na frente a gente tem a certeza de que foi muito bom e que foi melhor pra gente muitas vezes, não é? Quantas vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, ainda bem que isso me aconteceu nessa época, porque se fosse em outra não teria como, não é assim? Pois é, então é exatamente dessa forma, independente do que você passe, do que você esteja vivendo, saiba que tudo tem o seu tempo certo, tá? Confie, entregue na mão de Deus que dará tudo certo. Vamos lá? Quais são os tecidos que você pode estar fazendo? O primeiro deles, a gente já tem aí no modelinho, né? A gente pode estar fazendo com viscolinho, não é? Com aquele jeans levinho. Pode estar usando a própria viscose, que fica maravilhoso. Pode usar um crepe. Pode usar aquele tecido meio jeans, né? Meio mescla, que você pode estar utilizando e fica muito bacana, não é? Então, esses são os tecidos melhores para você conseguir utilizar e fazer essa calça. É uma calça mais reta, né? Ela tem a parte do elástico ali na cintura toda. E tem a blusinha transpassada, que tem também um elástico. A gente fez uma parecida semana passada, não é? E tem essa peça. Vamos fazer a modelagem do zero. Então, a gente vai estar fazendo a modelagem primeiro da calça. A gente sabe que a calça realmente é uma peça mais difícil para muita gente. Tem muita dúvida. Então, não vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Primeiro vamos fazer a calça e depois qualquer coisa a gente faz a parte da blusa, tá? De repente faz a peça da calça hoje e a blusa amanhã, igual nós fizemos com o conjunto de ontem, tá? Mas o que importa é que você entenda a modelagem para que você consiga estar fazendo sim. A sarja você poderia até utilizar, mas só se fosse aquela sarja bem levinha, porque a maioria das sarjas termina sendo muito encorpada, então isso termina causando problema, tá? Então, lembra que, no geral, uma calça dessa, para que você possa fazer, tem um caimento um pouco melhor, seriam melhores esses tecidos que eu falei com vocês, tá bom? Agora, vamos falar das medidas. Quais são as medidas que a gente vai precisar para a gente estar fazendo essa calça aí? Então, vou falar das medidas da calça. Vamos lá? Então, a gente tem primeiro, nas medidas da calça, a gente tem aqui, ó. Vamos lá. A medida da circunferência da cintura. 2 dedinhos acima do seu umbigo, você tira a sua cintura. Depois, você tem a circunferência do seu quadril,
ó, na parte mais alta do bumbum, com o pé bem juntinho, a circunferência do quadril. Depois disso, você tem aqui, ó, a altura do seu quadril, que foi até a linha da cintura. Então, da circunferência do quadril para cima, você pode traçar a altura do quadril. Na maioria das pessoas é 20 centímetros, tá? Você pode até colocar 21 centímetros, de repente, para um plus size, entendeu? Ou um GG, 20 centímetros para um tamanho M, eu ponho o tamanho 20 centímetros é o tamanho, o valor que eu coloco, tá? E pode até colocar 19 centímetros, de repente, para tamanho 34, né? Tamanho P, PP, ok? Essas são as medidas. Depois nós temos a medida do entre ganchos, ó, vou subir aqui. De um gancho ao outro, na parte da cintura, essa medida é uma medida de checklist para que você esteja fazendo, tá? O comprimento da sua calça, claro, ó, você vai ver ali até onde você vai fazer, até para se você quiser ter essa dobrinha bonitinha, né? Então, você já sabe ali o comprimento que você quer colocar da sua calça. Depois, da linha da sua cintura, você vai marcar aqui com a fita métrica, segura a fita métrica, segurou aqui, ó, você tem a altura do seu joelho, tá? Você vai medir a altura do joelho até o valor da metade do joelho, tá bom? Outra medida que a gente precisa. Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, circunferência do seu joelho. Essa circunferência do seu joelho, você medindo ele na diagonal, você já tem a margem de vestibilidade. Então, não precisa colocar a margem de vestibilidade na circunferência do joelho quando for fazer essa calça, porque você já tá tirando ela aqui, tá? Depois a gente tem a circunferência de baixo, que é a circunferência do tornozelo. Então, presta bem atenção. Deixa eu mudar minha câmera, que é para você observar. Ó, vou colocar aqui, que fica mais fácil, fica mais visível aí para vocês, né? A gente vai fazer assim, ó, meninas. Tirei minha botinha, né? Vamos lá. Olha aqui como é que a gente vai fazer. Você vai tirar essa circunferência do tornozelo. Eu gosto de tirar por essa diagonal aqui do pé. Estão vendo? Você vai pegar exatamente esse valor que você tem aqui na diagonal. E a metade desse valor é o que você vai utilizar, tá? Deixa eu anotar até aqui o meu aqui. Depois você tem uma outra medida. Sentada na cadeira, ó, passa a sua fita métrica, tá vendo? No final aqui do seu bumbum até a linha da sua cintura. Aqui você tem a altura do gancho. A altura do gancho é justamente para você conseguir ter uma margem de vestibilidade melhor na sua calça e você não ter que ficar com a calça muito apertada, tá bom? E agora eu vou estar falando do cálculo do gancho. O que você precisa para fazer o cálculo do gancho? Vamos lá? Primeiro cálculo do gancho, que é o cálculo do gancho frente. Você precisa de 1/4 do valor. Deixa eu só ir acertando meu papel enquanto eu vou falando. 1/4 do valor do seu quadril. Vai anotando aí. Dividido por 4 menos 2. Esse é o cálculo do gancho frente. Vou repetir. 1/4 do valor do seu quadril dividido por 4 menos 2. Esse menos 2 ele é opcional, ou seja, então qual que é o cálculo do seu gancho? 1/4 do valor do quadril dividido por 4. Pronto, você já tem o resultado do seu gancho. Se você quiser que o gancho fique mais justinho, você reduz menos 2 centímetros, não é isso? Que aí ele fica mais justinho. Se você não quiser, você deixa daquela forma, tá? Agora, anotem aí, cálculo do gancho costas. 1/4 da largura do quadril dividido por 2 menos 2, da mesma forma. Um quarto da largura do quadril dividido por 2 menos 2. Gancho costas que eu falei. Isso mesmo, Lisa. É isso aí. É porque a tradução só tem pela legenda no próprio Google, né? Que a própria pessoa que tem que ativar no seu computador
ela consegue ter a legenda, mas a gente sabe que a legenda também nem sempre traduz da forma que a gente quer, né? Gi, por que eu preciso da altura do gancho? Porque é na altura do gancho que você vai marcar seu gancho. Se você não tiver a altura do gancho, você não consegue fazer uma calça, tá? Da altura do quadril, porque se você não tiver a altura do quadril, você não consegue marcar o teu quadril, ué. Como é que você vai fazer uma calça? Eu fiz um modelo similar. E só coloquei o quadril. O quadril versus a altura do gancho para traçar o retângulo inicial. Então, a altura do gancho que você perguntou, você teve que traçar para você colocar. E a altura do quadril que você perguntou, você também teve que colocar. Então, não entendi. Não entendi a pergunta, tá? Porque as duas perguntas que você pergunta, por que eu preciso da altura do gancho e da altura do quadril, foi exatamente o que você usou para você colocar aí, né? Como que você está dizendo aí. Então, repete aí que eu não consigo entender, tá? Então, não entendi. Bom, então, falamos exatamente dos valores que a gente precisa para fazer a calça. E agora eu vou começar a traçar a modelagem da calça. Algumas perguntas eu vou estar lendo relacionadas com as dúvidas da modelagem de calça, tá? Para que a gente consiga esclarecer algumas coisas e outras que não são pertinentes aqui no momento, a gente responde depois. Então, qualquer dúvida que seja fora dessa modelagem, me passa a mensagem depois, ou quando a gente já estiver lá costurando na máquina, porque aí não tem nada a ver, minha cabeça não está com cálculo, e a gente consegue responder, ou me passa a mensagem depois que eu respondo vocês, tá bom? Vai deixando o like quem não deixou e bora começar a modelagem dessa peça. Primeira coisa que eu preciso, vamos lá. Já tracei aqui porque eu precisei acertar meu molde. Vou vir aqui, ó, deixar sempre uma margem na parte de cima do meu papel. Deixei aqui, né? Agora, o que eu faço? Eu marco aqui no meu papel o comprimento, ó, da minha calça. O comprimento que eu quero da minha calça. Então, deixa eu marcar aqui. Marquei. Ó, marcando aqui comprimento da minha calça. Pronto, né? Marquei aqui já. E agora eu vou marcar aqui, meninas, um valor. Eu tenho que deixar pelo menos entre 7 a 10 centímetros. Eu deixo aqui, ó, ao longo do meu papel para eu fazer depois o meu gancho, né? Que eu preciso, ó. Então, eu venho aqui marcando. Vamos lá. Ó, e vou fechar aqui, acertando. A largura do quadril versus a altura do gancho. Sim, a largura do quadril, ok. Eu não sei, entendi da forma que você fez, mas você só tem que observar isso, que os valores que realmente você precisa. Você pode até não usar a altura do quadril? Eu não penso que não usar, porque eu vou te mostrar o porquê que vai fazer falta a altura do quadril aqui, tá? Por isso que é bom você usar a altura do seu quadril. Porque a altura do seu quadril não é o comprimento do seu gancho, do seu gancho aqui, tá bom? Por isso que você tem que usar. Vamos lá, então eu já tracei o comprimento ali da minha calça. O que eu faço aqui agora? A medida do tornozelo, não. Aquela medida que eu fiz do pé na diagonal, que seria a do tornozelo, ou que serviria para a do tornozelo, você vai tirar justinha assim como eu tirei, tá? Porque justinha já tem a margem de vestibilidade. Vamos lá, meninas. Eu vou colocar aqui 1/4 do valor do meu quadril, mais 1 centímetro de margem de vestibilidade, tá bom? Então, vamos lá. Ó, 1 centímetro de margem de vestibilidade. Daí eu venho aqui, ó, posiciono o meu esquadro e venho fechando aqui. Ó. Deixa eu só acertar aqui, gente. Pronto. Fechei o meu retângulo. Estão vendo? Ó. E agora o que eu faço? Agora sim, eu venho marcando a altura do meu quadril. Marquei a altura do quadril, né? Que é de 20 centímetros ou 21, ok? Agora eu venho marcando o quê? A altura do meu gancho. Lembra que eu falei que a altura do gancho, se você quer uma calça mais folgadinha, você marca a altura do gancho sempre com 1 ou 2 centímetros a mais de margem de vestibilidade, para ela ficar mais folgadinha, não é isso?
Então, eu vou marcar aqui, ó, com 1 centímetro só a mais que eu tô colocando no meu, tá? Ó, marquei a altura do meu gancho. O que eu preciso marcar agora? Então, linha da cintura, linha da altura do quadril, linha da altura do gancho. Então, agora eu marco o quê? Ó, eu marco aqui agora a altura do meu joelho. A altura do meu joelho, marcando. E já tenho o comprimento da calça. Então, já tenho as minhas linhas horizontais todinhas, né? Pronto. O que a gente tem que fazer aqui agora, na peça? A gente tem uma cintura que tem elástico. Se a gente tem uma cintura que tem elástico frente e costas, isso quer dizer que o valor que precisa ter de tecido na parte da cintura precisa ser o mesmo valor do teu quadril. Se a gente marcou o quadril com um quarto do valor do quadril, mais 1 centímetro de margem de vestibilidade, na parte aqui de cima, eu tenho que ter na cintura o quê? 1 quarto do valor da minha cintura, ó, 1 quarto do valor do quadril e nada mais. Eu posso colocar meio centímetro de margem de vestibilidade, não é? Por quê? Porque aqui na cintura eu não preciso de mais margem de vestibilidade, porque a minha cintura já está pequenininha. Pelo contrário, eu já tenho bastante margem. Eu só preciso que ela tenha o mesmo valor do quadril, porque essa cintura tem que passar pelo quadril, não é isso? Depois que eu fiz isso aqui, o que eu faço? Eu marco até a linha do meu quadril, ó. Se você já tá sem a tua linha do quadril marcada, você vai marcar até aonde? Começa a prestar atenção. O que eu faço aqui agora? Isso é modelagem frente, é uma calça com elástico, né? Então, eu não vou descer aqui esse valor. Se eu quiser, eu posso descer 1 centímetro aqui. Se eu também não quiser, eu não preciso descer. Aqui, como é elástico, eu também não vou entrar aqui. Agora, o que eu faço? Pego esse valor que eu tenho, divido aqui ao meio, dividir ao meio. E o que eu vou traçar aqui? Ó, eu vou traçar aqui agora o meu bolso. Eu tenho um bolso, né? E eu vou pegar dessa linha daqui, ó, que eu tracei, né, que foi o final da minha cintura, e vou entrar, ó, 3 centímetros aqui. E eu traço esses 3 centímetros até onde? Até a linha do quadril. Então, como é que a gente não tem a linha do quadril? Como é que você vai traçar o teu bolso, né? Ah, tá, eu vou diminuir esse valor? Ok. Mas se você tiver a linha do teu quadril, ela facilita para você visualizar o teu bolso. Tá vendo aqui, ó? Porque aqui é a entrada onde a gente põe a nossa mão pro bolso. Esse aqui de dentro, tudo bem, você vai direto para a linha da altura do gancho, tá? Então, lembra disso. Isso aí. Sempre você vai fazer o retângulo da sua peça com o valor da circunferência que é maior em você. Se no teu caso você tem a circunferência da cintura muito maior que a do teu quadril, então você vai fazer o retângulo com o valor da circunferência da tua cintura, tá? Então, fizemos aqui. Agora a gente precisa marcar o comprimento do nosso gancho. Como ela é uma calça mais folgadinha, eu posso colocar aqui, ó, 1 quarto do valor do meu quadril, né, que é o cálculo do gancho frente, dividido por 4, né, e eu posso colocar aqui, se eu quiser, menos 1 centímetro, né, se eu quiser. Ó, marquei aqui na linha do gancho. E agora, como é que eu fecho o meu gancho sem a altura do quadril? Porque o fechamento do gancho, ele gera até onde? Você vai fechar aqui? Não, vai dar erro na curva, tá vendo? Ó, a linha do quadril tá aqui. Como é que eu fecho aqui minha curva? Eu venho só com ela até aqui? Então, por isso que são detalhes que você tem que prestar atenção, para você fazer depois a curvatura certinha, tá? Então, é bom não ter esse problema, tá? Vamos lá. Agora, a gente vem para a linha do nosso joelho. Prestem atenção numa coisa aqui. A gente vai colocar aqui, lembra que nós tiramos a circunferência do nosso joelho, já com uma margem de... Como é que fala? Com uma margem de vestibilidade, não é isso? Então, eu venho aqui agora e marco aqui, ó, gente, a metade do valor dessa circunferência. Marquei aqui, tá vendo? Vou traçar essa linha daqui até a linha da altura do gancho e vou traçar do meu gancho até a ponta aqui, ó, do meu joelho. Tracei. Ó, pronto.
Como que eu faço no final, na boca da minha calça? Olha aqui, eu vou fazer exatamente, eu vou pegar aquele valor que eu tenho, né? Ó, o valor que eu tenho aqui, lembra que nós fizemos do tornozelo? Então, você vai pegar aqui, ó, a metade daquele valor e vai colocar daqui para cá, ó. Então, você vai marcar exatamente aqui, ó. Tá vendo? E aí, você vai fazer isso aqui, ó. Com a sua peça. Viram? Você fez aqui pela lateral e tem aqui. Só que o que a gente falou? Prestem atenção aqui, que é onde dá os erros e os defeitos das peças, né? O que a gente tem aqui no entrepernas? A gente não pode deixar o nosso entrepernas com esse bico, né, do gancho para cá. Eu tenho que acertar. Então, o que eu tenho que fazer nessa curvatura? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Acertar o máximo que eu puder. Isso aqui tem que ficar o máximo, o mais retinho que eu puder, eu tenho que fazer aqui, tá bom? E aqui, como que eu faço? A mesma coisa. Então, por exemplo, você colocou aqui, né? Você colocou exatamente aquela metade, você vai acrescentar para ficar um pouquinho mais retinho, você acrescenta 1 ou 2 centímetros aqui, ó. Porque a gente não tá falando de uma calça que é skinny, né? Então, você, nesse caso dessa calça, você pode fazer isso aqui, ó. E aí, ó, acrescentei aqui 2 centímetros, tá, gente? Eu venho até a linha do joelho, tá vendo? E o que eu faço aqui, ó? Eu acerto aqui o máximo que eu puder da minha calça. Então, se você não fizer esses acertos, é um dos grandes problemas na calça. E aí você depois não sabe por que a sua peça fica ali virando para lá e para cá, tá bom? Então, parte frente da nossa calça tá pronta. E eu quero fazer a parte das costas. Como que eu faço? Eu vou aproveitar todas as linhas que eu tenho traçadas. Então, eu vou aproveitar aqui a minha linha da cintura. Vamos lá. Eu vou aproveitar a linha da altura do meu quadril. Vou aproveitar a linha da altura do meu gancho. Vou aproveitar aqui. Bora deixando like, gente. Vamos ver se a gente chega aí, já tá com uns 500 likes aí. Vambora, né? Ó, a linha da altura do joelho. E eu vou aproveitar a minha linha do comprimento. Resumindo, aproveitamos todas as linhas da parte da frente, fizemos na parte da calça das costas. Então, agora eu vou, ó, fazer assim com o meu papel, que aí diminui e fica melhor para vocês. Então, o que eu tenho que marcar agora para fechar o meu retângulo? 1/4 do valor do meu quadril, mais 1 centímetro de margem de vestibilidade, não é isso? Ó, vamos lá. Vamos lá, gente. Deixa eu beber a minha água, que amanhã de noite tem igreja, a gente vai cantar, gente. Amanhã eu tenho que estar com a minha voz boa para não pagar mico, né, meninas? Imagina. Não dá, né? Pois é, amanhã de noite tem. Depois eu vou deixar o link aí, quem quiser lá ver. Ai, gente. Meus momentos, né? Os nossos momentos de louvor aí. Bom demais, né, gente? Presta atenção, Sandra. Eu vou te explicar uma coisa aqui. Essa descida que a gente tem na frente de 1 centímetro, isso aí não tem uma regra, se é com elástico ou se é sem elástico. Não tem regra. Você desce esse valor se você quiser. Essa descida, na maioria das vezes, eu faço e vocês veem isso. Mas geralmente eu faço quando a gente tem uma calça com... Geralmente, você pode fazer quando você tem uma calça com cos. Se você tem uma calça só com elástico, não tem necessidade. Mas você pode descer. Eu já fiz calça e bermuda com elástico aqui, eu já desci 1 centímetro aqui, tá? Então, isso é opcional. Hoje que eu resolvi não descer. E é bom para vocês conseguirem ver que tem sim essa possibilidade. Por isso que eu falo que a modelagem ela é um leque, justamente para você conseguir fazer, tá? Então, vamos lá. Na parte das costas não tem pence, mas eu tenho que marcar 1/4 do valor do meu quadril, mais meio centímetro de quê? De margem de vestibilidade que eu tô deixando ali, não é isso? E risco até a linha do quadril, tá? Pronto.
que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar o meu gancho. Lembra do valor do gancho? Então, o valor do meu gancho é 1/4 do valor do meu quadril, dividido por 2 do gancho costas, né? Menos 2 se eu quiser. Então, eu venho aqui, ó, deixo só menos 1, né? Eu quero deixar menos 1. Eu venho aqui, ó, e traço aqui agora o valor do meu gancho. Não falei na frente, esqueci, vou falar agora. Prestem atenção, se você não tem a régua de gancho, você pode pegar essa diagonal das costas e fazer aqui com 3,5 ou 4 centímetros de valor, tá? Para riscar a tua, como é que se diz? Essa parte aqui da curvatura. E se for na frente, você pode traçar com 3 centímetros, tá bom? Sim, pois é. A Leia Moraes, se ainda dá tempo de cantar, tem que dar, né, gente? Tem que dar tempo de tudo. Já fui lá, já busquei as crianças na escola, já voltei, estamos aqui. Já deixei um lanchezinho ali, pois é, e vamos lá. Olha aqui, então eu vou marcar dessa linha daqui da ponta para cá, eu vou marcar agora, ó, o valor, lembra? A metade da circunferência do meu joelho. Olha aqui, marcando. Vou traçar até a linha do meu gancho e vou traçar do meu gancho até a linha aqui do meu joelho, né? Isso costas. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou marcar aquele mesmo valor que a gente já tinha falado, né? Que daria aqui. Só que eu já vou colocar aqueles 2 centímetros, lembra? Dos 2 centímetros que a gente falou? Isso, para não ficar muito afunilado, né? A gente já marca aqui. Aí, o que eu faço? Acerto aqui, ó, nas minhas costas. Sempre acerta, não deixa esses bicos. Se você deixar, vai dar erro. Vamos louvar, né, Rosana? É isso aí, graças a Deus, tem que ser. E aqui, como que a gente faz? A mesma coisa. Você vai vir aqui, ó, e vai acertar aqui, ó, o seu molde. Tá vendo? O máximo que você puder acertar aqui. Opa, é porque eu tô vindo com a minha mão pra lá e pra cá. Depois eu vou cortar aqui. O que eu quero que vocês vejam é que esse molde, ele tá praticamente todo retinho, tá? Justamente para que você consiga fazer aqui, ó, essa parte, tá? Então, o molde das costas, ó, gente, tá retinho, tá prontinho aqui. Se você fizer isso, você não tem problema na parte do gancho, tá bom? Vamos lá. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem a parte do cos. Eu vou abrir aqui já. Vamos ver se vai dar para ver os dois. Eita. Temos frente e costas, né? Olha aqui. Então, eu venho aqui, qual que é o valor do meu cos que eu quero deixar? Vamos dizer que eu quero deixar com 4 centímetros, né? Então, eu venho aqui, ó, já no molde mesmo, venho riscando aqui, ó, 4 centímetros. Ah, peraí, ó. Vou fazer até de vermelho, né? Lembra que na parte do short, presta atenção, lembra que na parte da calça das costas, né, do meio costas, a gente não entra aqueles 3 centímetros, porque a gente tem o valor do nosso elástico, né? Mas a gente tem que entrar, a gente tem que subir aqui, ó, pelo menos os 3 centímetros, tá? Isso aqui a gente tem que subir, ó. Tem que subir, tá? Lembra disso. Deixa eu retraçar aqui, ó, o valor do nosso cos. Coloquei aqui 4 centímetros, vou riscar aqui, ó. E vou escrever aqui, cos, que é a parte do cos do elástico, né? Ó, vou riscar aqui também, cos e cos, tá bom? Foi. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir cortando, tá? A nossa modelagem, vou mostrar para vocês os outros detalhes que a gente precisa na nossa calça. Então, como eu falo, cada modelinho a gente vai acertar o nosso molde para determinada peça, porque vai fazendo diferença sim quando a gente faz a nossa peça piloto. Pronto, agora eu vou só cortando, tá? Vamos lá. Mostra pra... Eu vou deixar, depois eu vou falar aí pra vocês. Que aí vocês vão lá no canal lá da igreja, que lá eles vão transmitir ao vivo. Aí eles vão transmitir ao vivo quarta-feira, quarta-feira é amanhã, gente. Não, terça, amanhã é terça, é na quarta-feira.
E aí vocês vão conseguir ver lá. Não precisa se inscrever nem nada, não. É só, quem quiser, é só ir lá olhar, dar uma espiada. Aí fala, hashtag Gisleide. Olá, Gi. Que aí eu fico sabendo depois, né? No chat, quem é que estava lá me vendo. Vamos lá. Então, fizemos daqui das costas. Deixa eu separar, deixa eu cortar aqui agora. Das costas. Não, aqui no canal não tem, não. Vocês, pois é, gente. Para me ver cantando tem que ser lá no site da igreja. Aí tudo bem. Ó, tô cortando a parte das costas. E se você não conseguir fazer esses acertos à mão, meninas, você faz o acerto com a régua, tá? Faz com a régua mesmo. Gi, os meus shorts sempre sobem entre as pernas. Será que tem a ver com o gancho? Não, eu acho que não tem a ver com o gancho, não, Sueli. Eu acho que tem a ver com a quantidade de tecido que de repente você deixa. Entendeu? Às vezes pode ser que fique muito tecido. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho aonde. E aí pode gerar esse papo, entendeu? Porque tem gente que já tem gordurinha ali no meio da perna e o short fica subindo. Então, ou às vezes a pessoa não tem gordurinha e o short fica subindo aqui. Então, você tem que tirar. Quando você vai costurar um no outro, eu vou te mostrar depois, se eu lembrar, né? Você tem que pegar e costurar ali para colocar, tá? Bom, vamos falar de uma coisa que eu ainda não falei. Vou riscar no molde das costas. Olha aqui, para você marcar o fio da sua calça. Como que você faz? Você pode pegar o valor do seu quadril aqui, divide ao meio. Vamos lá. Divide aqui ao meio, ó. Coloca o seu esquadro numa parte que você vê que tá com a linha horizontal certinha, tá vendo? Ó. E você risca aqui. Você vai riscar essa reta na sua calça todinha. E aqui você tem o fio da sua calça, tá? Lembrem disso, dessa forma. Você pode riscar pela metade do quadril ou você pode riscar aqui, se você tiver uma pence, tá? Marcou o meio da pence, você vem riscando aqui direto também. Então, vamos lá. Agora, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o teu gancho com gancho. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Se o molde não cair. Ó, que aí dá pra vocês verem. Tá vendo? Deixa eu colocar uma tesoura aqui. Uma outra tesoura aqui pra segurar. Lembra no início do vídeo que eu mostrei aquela medida do entre ganchos? Olha aqui. O seu molde vai fazer exatamente isso. Por que que ele fica maior? Porque a gente sobe, né, um pouco no meio... Como é que fala? No meio costas, então ele sobe. Você vai colocar sua fita métrica aqui, ó, em pezinha, tá? É porque eu tô segurando um monte de coisa pro molde não cair. Ó, e você vai fazer a conferência, o checklist daquela medida do entre-gancho que você tirou, tá? Isso aí. Então, você vai fazer aqui. Gi, você canta no coral, eu canto sozinha com playback. Eu canto nos dois, Silvana. Eu canto no coral e canto no playback. Na quarta eu vou cantar no playback. Eu não vou cantar no coral, não. Entendeu? É bom, né, gente? Ai, tem que rir, mas tem que estar com a voz boa, né? Ah, me manda que eu quero ver você também, Silvana, cantando lá, ué. Ó, vou tirar o meu cos de elástico, meninas. Tô falando, mas tô falando aqui com vocês, mas a gente tá, como disse, estamos trabalhando. Deixa eu tirar essa ponta aqui, né? Que foi da calça das costas. Ó, eu canto dos dois. Ó, então estamos aqui com cos de elástico separado. Amém, tem que ser, né, Leia? Tem que ser. Lembra de ontem que nós fizemos aquela calça e eu mostrei para vocês aquele detalhe aqui? Olha aqui, vamos juntar as pernas? Olha aqui, ó. Então, ela dá uma diferença aqui às vezes, né? Ó, aqui, tá dando quase 1 centímetro aqui. Então, eu mostrei para vocês o que que faz e eu vou mostrar hoje de novo. Vou aproveitar esse meu papelzinho aqui, né? Tá retinho. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Eu não vou usar mesmo, né? Vamos lá. O que que eu faço aqui, ó? Vou colar aqui o meu meio. Você tem que fazer isso com as suas peças, tá? Façam isso. Olha aqui. Ó, e você vai acertar. Onde que tá dando a diferença? A diferença tá dando aqui na lateral? Ó, não tá dando na lateral. A diferença, geralmente, quando ela dá aqui, no entre pernas, não é? Então, você vai fazer assim, ó.
Tá vendo? Você vai anular aqui e você vai completar aqui nesse meio. Lembra que a calça ficou certinha de ontem? Eu mostrei pra vocês? Ó aqui. Pronto. E aqui a gente vai, ó, corta esse valor, o restante, olha aqui. E ela aqui se acertou, ou seja, anulou, deixa eu só tirar esse fiapo, o valor que a gente tinha de diferença aqui, não foi? Ó, peraí. Mas isso, gente, sempre assim, coisa pouquinha. Estão vendo aqui, ó? Então, agora ele tá aqui certinho, tá? Pronto aqui. Então, nossa calça tá pronta. Já fizemos o nosso checklist aí, viu que deu tudo certo, né? Vamos lá, Gi. Sempre quando é de elástico, não precisa entrar nem descer na frente. Não tem aquela obrigatoriedade. Por quê? Porque, na verdade, o que vai te modelar ali vai ser o elástico. Então, assim, não precisa você ficar tão, né, de descer e de subir. Você pode até descer, mas entrar nunca. A gente nunca pode entrar aqui no elástico, porque senão vai reduzir o valor que a gente precisa. Mas o descer, a gente poderia, né? Entrar nunca, tá? Mas descer, a gente pode sim, tá? Faz diferença entrar os 3 centímetros nas costas e na lateral? Não, presta atenção. 3 centímetros a gente só entra no meio costas. Só que a gente não entra no meio costas quando a gente faz uma calça de elástico, tá? Então, esclarecido. Tem como fazer este checklist usando as medidas de uma tabela padrão? Se a tabela padrão tiver... Vou estender o tecido, gente. Se a tabela padrão tiver o entre ganchos, sim. Se não tiver, não vai ter como. Bom, vou usar um tecido que vocês já conhecem, é aquele mescla meio chambray, que parece um jeans fininho, né? Que bacana, Cacilda, também canta. Ai, que ótimo, manda vídeo que eu quero ver também. Manda para lá pro nosso Instagram. Estamos descobrindo nossas cantoras aí, né, Rosana? Verdade, é. Pois é, né, Beatriz? Tem que mandar, ó. Me manda o vídeo que eu boto lá nos stories, um pedacinho, Silvana. Gi, essa conferência dos ganchos tem que dar certinho o valor tirado no corpo. Ou pode passar uns 3 centímetros. Então, eu penso que assim, vamos lá, até uns 2 centímetros ainda vai, né? 2,5. Você falou 3? Tá bom, tudo bem. Mas assim, o melhor é sempre o menos possível, tá? Eu penso que até 2 centímetros seria o melhor, tá? Vamos lá que eu vou colocar a modelagem agora. Você que está chegando, seja muito bem-vindo ao canal. Você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que é iniciante, tem playlist Maratona de Iniciantes no canal. Então, bora lá? Modelagem. Gente, coloquei meu tecido, eu sei que às vezes fica difícil de ver. Ele já está cortado aqui, então vocês não vão conseguir visualizar eu colocando o meu molde certinho, tá? Igual eu coloquei no tecido de ontem, porque ele está cortado aqui, ok? Então, eu vou cortar um lado e depois eu corto o outro. Pois é, gente. Vamos lá, deixa eu colocar no meu molde aqui, chegar para aí que vocês vão ver. Então, eu vou colocar primeiro, eu vou posicionar um, depois eu vou posicionar o outro. Eu vou colocar aí, daqui a pouquinho eu coloco o link, é isso, eu vou colocar o link que vocês têm que entrar, porque também é uma transmissão pelo YouTube. Então, vocês têm que entrar no link lá da igreja e aí vocês vão conseguir assistir ao vivo. Vai ser na quarta-feira. Eu vou fazer as contas para ver que horas que é aí. Que horas que começa lá? 8. Começa... Vamos lá. Deixa eu ver que horas que vai começar, minha gente. Depois eu vejo e eu passo para vocês. Vamos lá, cortando minha calça aqui. Senão eu me perco aqui. Ó, já posicionei aqui meu molde e agora eu vou cortar. 1 centímetro em volta de margem de costura e na parte da bainha aqui, você pode deixar uns 3 centímetros para a bainha, ok? Vamos lá. Gente, também canta, a Marilsa tá falando, também canta no coral. Que ótimo, Marilsa! Ai, que coisa boa, gente! Então, se vocês observarem, o molde ficou aqui, ó, certinho, né? Pronto.
Se você fizer exatamente primeiro passo, se você acertar suas medidas e se você fizer a modelagem fazendo já esses ajustes que eu fiz aqui e que eu já mostrei, não tem como dar erro não, tá? Sai certinho o seu molde. Até porque você vê que eu faço e a gente veste na hora. Ó, vou deixar aqui meus 3 centímetros da minha bainha, tá? Eu visto na hora. Então, não é uma peça que a gente ainda tem como ajustar, consertar. Se der defeito, ela vai dar e vocês já vão ver ali. Entendeu? Então, dá assim, dá direitinho para poder fazer. Mas sempre fazendo esses ajustes. Bom, então, parte das costas eu já cortei. E agora, vamos cortar a minha parte da frente, né? Como eu já disse, o meu tecido não estava todo por igual. Ah, é? Cacilda, que bacana! Eu te adorarei, Fabiana Anastácio. Ah, que legal, gente. Que bom, né? Ah, é bom demais. Graças a Deus, é bom demais, né, gente? Cantar, louvar a Deus, agradecer sempre, que a gente sempre tem uma coisa para agradecer a Deus, né? Só da gente estar vivo, a gente agradece, né? Ó, vamos lá. Ah, obrigada, Mônica Maia. Obrigada, querida. Você dá um prazer, né? Com certeza. Quem estiver aqui por Portugal. E se a gente estiver, como diz, com disponível, com certeza, vamos nos conhecer. Prestem atenção numa coisinha que eu vou falar aqui, ó. Aqui no bolso, a gente tem aquela entradinha. Então, a gente, quando for cortar, a gente tem que lembrar de dobrar isso aqui, ó. Tá? Para cortar a nossa calça. Então, vamos aqui. Essas calças com elástico, elas são ótimas, né? Pois é, gente. É bom demais. Ó, vou marcar também a minha bainha, o meu valor dos meus 3 centímetros aqui. Lembrem disso. Ah, eu vou deixar lá nos stories do Instagram, meninas, depois o link, tá? Eu vou falar pra vocês e aí eu vou deixar o link depois. Depois, se der, eu deixo aí na live, mas se eu não lembrar, eu deixo depois lá nos stories do Instagram também. Na quarta-feira que eu vou estar lá na igreja e aí vocês assistem. É bom demais. Já falei, né? 1 centímetro de margem de costura. Quantidade de tecido para essa calça. Você tem que pensar que, para quem é tamanho M, você gasta aqui pelo menos 1,30 m, tá? 1,30 m, 1,40 m, tá? Eu tô fazendo com aquele tecido mescla, tecido chambray, tem gente que chama, né? É um tecido que imita o jeans, que é bem fininho. É um tecido até assim que é usado também para camisaria, sabe? Nossa, é excelente esse tecido, gente. É bom demais. Fica muito lindo. Cortei aqui a parte da frente, então a gente vai falando e a gente vai trabalhando, né? Vamos lá. Pois é, bom demais, gente. Louvar a Deus, graças a Deus. Boa tarde. Eu fui cortar a minha desse jeito, como você cortou, saiu a costura lá na frente. Não entendi. Saiu a costura lá na frente, não entendi, não consigo entender, gente. Alguém entendeu? Me ajuda aí para responder nossa amiga, porque eu não consigo entender. Como é que saiu a costura se você não estava costurando, não estava cortando? Não entendi. Bom, o que eu faço agora? Eu venho aqui, ó, e corto o meu bolso. Você pode passar um papel carbono, você pode passar um papel vegetal, você pode passar aquela carretilha e vincar, gente, o que você achar melhor, tá? Então, vou cortar aqui o meu bolso. Pronto. E aí, eu já tenho aqui os meus retalhos, né? E a gente já vai cortar daqui o que a gente precisa, né? Ó, o que eu preciso? Eu preciso cortar aqui o meu bolso 2 vezes, né? O meu bolso eu corto com ele assim, ó, aberto 2 vezes, tá? Então, a metragem do tecido que você vai usar é praticamente 1,30 m. Mesma coisa a margem aqui. Deixa eu só acertar. Margem de costura, mesma coisa que nós falamos, né? Eu posso deixar com o cos
sem cortar, se você ficar sem cortar o cós, você tem que lembrar que você vai ficar com cós alto, tá? Se você não cortar o cós, você fica com cós alto. Que bacana, Gi, esse domingo foi minha filha que compartilhou a palavra, estava uma benção o culto. Ai, que bacana, gente, é bom demais, né? É bom, né, quando é assim. Boa tarde para todo mundo. A Rafaela tá falando que ficou repuxando. Será que era isso que ela tava falando? Que ficou repuxando, gente? Se ficar repuxando é porque ficou fora do fio, né? Tem que estar no fio. Ó, aqui tá a auréola do tecido. Presta atenção, tá a auréola do tecido. A gente vai posicionar para cortar aqui, né, a nossa peça. Presta atenção numa coisa. Esse teu retângulo daqui para cá, até a dobra do tecido, ele tem que estar dando o mesmo valor, tá? Se ele não estiver dando o mesmo valor, não adianta você dizer assim, o meu fio tá certo aqui. Porque se aqui não tiver certo, vai dar errado, tá? Então, deixa eu vir agora cortar aqui. A gente tá cortando agora, gente, a vira. A vira você vai cortar com isso aqui dobrado, tá bom? Lembrem disso. Eu cortei a parte do bolso, agora é a vira. Com vocês. Entendi, Kézia. Obrigada, querida. Quando costurei a lateral, ficou torcida para frente. Quando costurou a lateral. Então provavelmente estava fora do fio, porque lateral, geralmente a lateral não torce. Quando torce, geralmente é o entre pernas, né? Para lateral tá torcendo é porque essa calça estava fora do fio mesmo, então, né? Provavelmente. É o mais provável. Tá? É o mais provável. Ou, de repente, ficou aquilo muito afunilado na lateral da sua calça. Por isso que eu tô falando. Você vai fazendo o seu molde, você tá vendo como que tá o molde. Para que você consiga acertar o seu molde o mais retinho. Quanto mais afunilado uma calça ficar no tecido plano, você já sabe que vai dar erro. Então, você vê que o meu molde, ó, igual aqui, né? Vamos pegar aqui. Não, esse aqui é da frente. Deixa eu pegar esse aqui das costas, ó. Tem um gancho maior, né? Então, quanto mais afunilado ficar, você vê, olha a quantidade que eu aumentei aqui, né? A gente ainda aumentou os 2 centímetros para quê? Para ela ficar o mais retinho possível, né? Tanto aqui como aqui. Olha aqui minha lateral. Minha lateral, então, tá mais retinho do que aqui, né? Que é justamente para não acontecer isso, tá bom? Se o acerto que eu fiz do barra serve para todos os modelos, com certeza. Até porque você vai ter sempre que ficar acertando os modelos, né, da sua calça. Toda calça que você fizer, independente de qual modelo seja, você tem que acertar ela, né? Se você não acertar, você vai ter problema. Então, vamos começar aqui, gente, montar, que agora vai ser muito rapidinho, por incrível que pareça. Olha aqui. Bom, então, estou aqui com a minha calça costas. Eu vou visualizar agora se o meu tecido, bom, tá certinho aqui pelo avesso. O que eu vou fazer? Vou passar um alfinete aqui, porque a gente vai passar uma costura aqui. Ó, entendi. Valdineide achou que a calça torceu, então pode ser que estava fora do fio. Vamos costurar aqui, tá? Então, vai para a máquina. Temos aqui agora o bolso, que fica guardado, e temos a vira do bolso. Vou pegar a minha calça frente, olha aqui. Vou costurar aqui o meu meio frente, não é? Ela não tem pence porque é uma calça de elástico, não é isso? Ó. Olá, essa conferência dos ganchos, deixa eu ler. Para acertar a barra é para todos. Tá, isso eu já respondi. Clary. Verdade, né? Pois é. Agora eu venho aqui na parte da frente, meninas, com essa parte da vira do bolso, presta atenção. Você vai colocar ela assim, ó. Estão vendo aqui? Você vai posicionar ela dessa forma. Então, estou mostrando assim, porque como o tecido é tudo de uma cor, ó, tá vendo? Eu já estava até procurando o meu bolso aqui, ó. Vou colocar e a gente vai passar uma costura aqui, ó. Todo molde, é isso aí. Você tem que pensar que todo molde
você faz conferência, principalmente de calça, porque calça dá muito erro, né? Por conta disso. Mas a calça, eu já descobri que a calça dá muito erro por conta dos comprimentos do gancho. As pessoas têm os ganchos muito grandes, claro, porque às vezes tem um quadril muito grande, e afunila muito a peça, entendeu? E como já é uma calça que de repente não é skinny, enfim, aí ferrou. Vamos lá, gente, vamos para a máquina reta agora. Olha, vamos para a máquina reta. Com o molde do short de elástico, pode fazer o molde dessa calça? Eu não lembro agora o molde do short do elástico, meninas. Eu já nem me lembro mais. Mas assim, o que você tem que prestar atenção, porque a base do short no início, meninas, é praticamente a mesma, né? O que muda? Na calça só vai mudar do joelho para baixo, tá? Então, a princípio, sim, você pode estar utilizando. Só que você vai ter essas diferenças aí, tá bom? Então, costurando aqui o meio costas, tá? Peraí que minha linha tá solta aqui. Opa! Ai, 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 que tudo cai. Vamos lá. Acertando aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai vir costurando exatamente essa parte da vira que eu falei com vocês do bolso, né? Isso aí, obrigada. Vamos chegar a 1000 likes aí, não vamos, galera? Olha aí, costuramos essa parte da vira. O que você vai fazer agora? Você vai levar essa parte aqui pro lado do tua vira, viram? Vai virar, literalmente virar, e vai passar um pesponto. Então, vamos lá. Vamos chegando a 1000 likes aí. Eu posso colocar minha mão na modelagem do bolso? Peraí. Mas leva mais tempo, né? Só um minuto, gente. Do bolso para ver se vai ficar bom? Sim, você pode colocar também. Você não precisa colocar esse valor todo do... Meus dedos são longos, eu acho que fica pequeno. Presta atenção, o valor que eu coloco no padrão já é a altura do quadril. Então, olha aqui, ó, tá? É a altura do quadril. A altura do quadril é 20 centímetros. Então, vê lá se a tua mão, de repente, não dá nos 20 centímetros. Eu acho que já é suficiente, tá? Mas veja lá, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai costurar do outro lado. E vai fazer a mesma coisa. Ih, peraí que minha bobina aqui, gente. Peraí que eu já enchi aqui. Uma calça social forrada? Então, você tem diversas maneiras de fazer. A mais simples de forrada é você cortar o teu forro da mesma forma que você cortou o teu molde, né? E você vai forrar ela da mesma forma, você vai unir uma com a outra. Aí você vai dizer, mas aí ela forrada tem embaixo? Se você quiser, pode ser. Você pode fazer um forro total ou você pode fazer aquele forrinho comum que todo mundo faz em calça, que é forrinho de short, né? Que é na altura do short. Se for na altura do short, eu já tenho um vídeo no canal com uma calça que eu fiz e eu fiz o forro com um shortinho, tá? Então, eu já até tenho do shortinho. Esse do inteiro eu não tenho no canal. Eu tô até para fazer uma calça que tem um chifão vermelho e ele é transparente. A gente sabe que o chifão é bem transparente, né? Deixa eu passar uma costura de novo aqui, porque tava embolando ali o ponto. Então, eu vou fazer o forro dela toda.
Aí gasta até mais tecido, mas eu vou fazer. Aí eu vou mostrar pra vocês. Se a metade do quadril, se a circunferência, como é? Do quadril for 24 e a cintura é 24, ué, é o teu corpo, né? É isso aí que você vai botar no molde. Você não pode botar outra medida, você tem que botar a sua medida mesmo. Entendeu? Agora eu vou passar tudo no overlock, meninas, tá? Para fazer o acabamento. Se você não tiver, você passa... antes de passar no overlock, que aí eu fecho de uma vez, né? Então vamos lá para a modelagem. Olha aqui. Vamos aqui, porque eu já quero mostrar para vocês a parte do bolso. Vamos lá. Estamos aqui pelo avesso da calça. Ó. E já fizemos aqui essa parte da vira, né? Do bolso. Viram? Ó, tá feitinho aqui, costurado de um lado e do outro. Então, quem me perguntou aí do 24, da cintura... Ai, não achei mais, gente. Pode deixar o cós sem cortar, eu já falei. A metade do quadril, se a metade do quadril não, se 1/4 do valor do quadril for 24 e 1/4 do valor da cintura for 24, é o que eu falei. Você vai colocar esse valor, porque é o valor que você tem aí, tá? Então, é isso mesmo. Vamos lá. Agora eu venho aqui, ó, e coloco, ó, não tá aqui viradinho? Vou posicionar aqui o meu bolso, ó. Ele vai encaixar exatamente com essa parte daqui. Aqui eu vou costurar, vou fechar essa parte do bolso e vou passar no overlock. Vamos lá agora, juntando a parte do outro bolso. Vamos lá. E vamos costurar. Quanto de tecido devo comprar para o quê? Pois tenho 50 de altura e peço 68. Então, não adianta você ser baixinha justamente, mas ter mais peso, porque pode ser que a largura não dê, né? Às vezes você precisa de 2 alturas. Em vez de você precisar de 1 metro e pouco, você vai precisar daqui a pouco de 2 metros. Eu acho que o melhor, antes de você comprar o tecido, é você fazer seu molde. Porque pode ser que, dependendo do tamanho 44 que você seja, pode ser que uma altura dê. Tá? 1,30 m pode ser que dê, mas, né, na dúvida, às vezes o seu 44 não corresponde à minha ideia de medida 44 e aí não dá. E aí você tem que comprar 2 metros, né, de tecido, entendeu? Porque a largura do tecido é 1,40. Então a gente coloca como que a gente divide, né? O tecido fica dobrado, a gente coloca uma perna aqui e a outra perna aqui. E esses dois moldes, frente e costas, ele tem que dar dentro dos 70 centímetros da metade do tecido de 1,40, não é assim? Mais a margem que a gente tem que ter. Então, por isso que eu tô falando, faz o seu molde e veja se essa largura dos dois vai dar, que é para você não ter erro. Tá? Agora sim, agora eu posso ir para o overlock, porque eu já tenho os bolsos para fechar, né? Aí a gente vai de uma vez só, tá? Vamos para over aqui. O que eu vou passar no overlock? O meu meio costas e o meu meio frente. Se eu não tenho overlock eu passo zigue-zague, né? Ou uma costurinha francesa, dependendo de onde seja, ou até um viés. Vou passar a parte do meu bolso. Dos bolsos, né? Eu já faço o fechamento também, né? Fechei ali na costura e agora eu fecho também aqui. E vou passar o meu meio costas. Pronto, passei. Venho pra cá, pra parte da modelagem. Olha aqui o que eu vou fazer. Tô com a parte da frente, né, da minha peça. Ó, acertando aqui a parte do meu bolso. Olha aqui. Pronto.
Vou colocar aqui um elástico que é do cos, daqui a pouco. Por enquanto eu tô colocando aqui um alfinete, ó, só para dar uma segurada nessa parte aqui do nosso bolso, né? Olha aqui, bolso. Faço a mesma coisa aqui do outro lado, acerto o meu molde, tá vendo aqui, ó? Ele tem que estar assim já, certinho, tá? Você passa o ferrinho já para vincar. Ó. E o que eu posso fazer aqui agora? Então, agora eu vou juntar a parte das costas, ó, do gancho, costas, aqui do entre ganchos, tá vendo? Vou costurar o meu entre pernas, né? Ó, vou costurar ele aqui todinho. De um lado e costuro também do outro, né? Ó, aqui. Pronto. E agora o que eu faço? Se eu já tinha colocado aqui na lateral, eu já posso vir aqui, ó, encaixar uma lateral com a outra para eu fechar as minhas laterais também já, né? Ó, vamos lá. Prontinho aqui, ó. E a gente vem aqui costurando as laterais da calça já pra gente fechar, não é isso? E fazer o parte do cos, tá? Se eu quiser um macacão com essa modelagem, ó, o que é? É só aumentar na blusa. Você vai aumentar, veja bem, você vai aumentar na blusa, você não vai subir, tem alguns detalhes, né? Você vai aumentar, claro, na blusa, vai fazer sua blusa padrão até a altura de frente. Você não vai subir o meio costas com 3 centímetros, né? E a cintura, ela já tá maior, porque a gente já tá fazendo com elástico, né? Vamos lá, pra gente costurar. Então, do meio, ó, aqui do meio do entre ganchos é que eu gosto de vir costurando. Eu gosto de vir porque eu sinto, eu já percebi que muitas vezes dá diferença, tá? No meio da perna também. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Costurei um, agora eu venho costurando aqui o outro, do entre ganchos. Eu prefiro costurar sempre o entre pernas primeiro. Eu prefiro. E eu costuro assim, do meio para as pontas, né? Sempre do meio para as pontas. Eu não costuro direto, porque eu já vi que dá diferença também. Tem gente que gosta também de fazer de outra forma, também não há problema nenhum nisso. O tecido que eu tô usando, gente, é aquele tecido parecido com jeans, né? Que chama de mescla aí, de chambray. Pronto aqui. Agora eu vou costurar as minhas laterais, ó. Junta bem aqui. E eu vou dizer um negócio para vocês.
Eu gosto de segurar assim, coloca o seu alfinete, segura essa parte das laterais, porque o tecido ele dá uma enviesada. E isso depois dá erro na montagem da peça. Então, cuidado aí, tá? Na hora que vocês estiverem costurando, ter bem essa atenção. Consegue me responder? Elai, qual é a sua dúvida? Que eu ainda não vi. Tô lá e cá, né? Nem sempre dá pra ver. Por isso que eu falo, quem eu não conseguir responder aqui, me passa a mensagem depois no Instagram ou no YouTube também. Ou escreve aí várias vezes que uma hora eu leio. Vamos lá. Por que algumas calças têm um lado costas maior que a frente nas pernas? Porque muitos lugares ainda gostam de colocar as costas maior do que a frente. As costas sempre vai ficar maior que a frente porque a gente já tem o gancho costas maior, né? Porém, se você quiser que a tua perna de calça fique maior, você tem que aumentar mais 1 centímetro, né, na lateral e no entre pernas costas e reduzir esse 1 centímetro na frente. E aí você tem exatamente esse efeito, tá? Tem muita gente que consegue, que gosta, né, de fazer assim. Isso já é antigo. Tá bom? Verdade. Calça com elástico bem mais rápido. Vou fazer aonde faz calor o ano todo, né? Pois é. Para fechamento de tecido plano, pode ser feito só na over? Não, de jeito nenhum. Fechamento de tecido plano você faz na overlock, você faz com a costura francesa, você faz na zigue-zague, né? Primeiro você faz com o que você tiver. Agora, é claro que se tiver overlock, você nem vai perder tempo, você já vai direto para overlock, né? Você faz com a costura inglesa, igual a costura da coisa da calça jeans, de camisa de homem, né? Ó, agora que eu terminei aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou para overlock. Por isso que às vezes não dá para eu ler, porque eu tô indo para overlock agora, não adianta passar a pergunta aí, tá? Porque senão eu não consigo ler lá no overlock, eu não levo nada para ler, porque senão eu que acabo com a minha calça aqui, né? E a gente tá no overlock. Então, já viu a velocidade, quem conhece? Ai, ai, ai. Não acredito. Não tirei minhas linhas, gente. Então, agora é que a coisa fica linda, não é isso? Coisa boa demais. Bom demais, gente. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual foi a linha aqui. Eu acho que eu esqueci de passar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Bom, então agora é que eu não vou ver vocês mesmo aí. Então, fiquem quietinhas aí, tá? Eu tenho que acertar minha linha aqui da minha over. Vamos lá. Então, uma já tá certa, ou seja, a pior linha tá certa, graças a Deus, né? Porque ninguém merece, não é assim? Ninguém merece, gente. Vamos lá agora, pra gente acertar aqui a nossa linha. Porque eu esqueci de passar ela ali. Enfim, então, vamos lá. Então, pera que eu não vou ler nada ainda, gente. Não vou ler nada não, senão eu não consigo acertar aqui esses fininho que a gente tem que estar passando. Essas linhas. Bom, vamos lá, enxergar todo o buraquinho que da outra vez eu deixei um de fora e deu diferença. Eu vou pegar meu spray, que eu vou passar de silicone ali na linha da overlock também. Espera aí, gente, que eu tô já. Eu já estou quase chegando lá. Agora deixa eu achar onde é que é mais o que aqui. Onde é que temos mais, gente? Tanto buraquinho que a gente tem hora que até se perde, né? Pronto, mais um.
Só falta um aqui agora, meninas. Se eu não me engano. Só falta um aqui. Falta um que é exatamente onde a gente não enxerga. Ai, pai. Vamos lá. Passou no pior lugar, já passou, gente. Oh, Deus seja louvado. Eita, bora. Ai, pai, vamos lá. Passamos aqui. Eu acho que eu não esqueci nada e aí acabou-se. Pronto, meninas. Já foi. Foi aqui. Então, não tô conseguindo ler vocês. Deixa eu passar meu spray nessa linha. Spray de silicone, tá, gente? Ó, não sei se dá pra ver aí na câmera. Deixa eu ver. Spray de silicone, tá? É bacana pra você passar nos seus... Como é que fala? Fio de overlock, tá? Deixa eu ver aqui agora se deu certo aqui. Vamos lá. Eu nem vi, porque tem hora que eu já deixo ela aqui. Ah, deu certo. Ótimo, graças a Deus. Então, vamos embora. Vamos que vamos. Fez a pontinha e a linha saiu toda. Eu tô... Então, vai deixando o like. Quanto que tá? Será que a gente já tá pertinho dos 999 likes? Já, né, gente? Já tá, né? Vocês já são... Deu like com a mão, com o pé, com a cabeça. Cabeceou, né? Não é igual futebol, cabeceou. Então, já cabeceou aí, Pronto, agora a outra lateral. Ó, e o que eu posso fazer aqui no final da minha barra? Olha aqui. Eu já passo aqui, ó, na overlock, porque depois eu faço só a bainha, né? Mas eu já posso fazer esse acabamento se eu quiser, tá? Já fiz aqui. Na outra barra a mesma coisa. Vamos lá. 6. Voltei, meninas. É verdade. A caçuda falando, né? Dá vontade de chorar, né? Quando a máquina desenfia a linha. Esse spray serve para aquela linha que é o fio de overlock, às vezes ela não fica embolando. Então, gente, esse spray é excelente para você colocar na sua máquina. Na sua máquina não, no cone da linha, tá? É isso, joga ele no spray e fica show de bola, tá? Então, nossa calça já tá aqui passada, toda pelo avesso. E que mais aqui, ó? E aqui temos nossa calça aqui pela parte da frente. Então, aqui tá a parte do bolsinho, que tá com os alfinetes. Eu vou costurar daqui a pouco, só para prender essa parte do nosso bolso, né? Aqui, não ficar soltando. E a gente vai cortar agora o nosso cos, tá? Beijo, Silvana! Vamos cortar aqui o nosso cos. Eu quero cortar ele inteiro. Então, eu não quero emendar. Vamos ver, será que nesse pedaço dá? Não, não vai dar. Que pena. Então, vamos ter que acertar nosso tecido, né? Você já pode até cortar seu cos logo no início, tá? Aqui é porque o meu tecido já estava, gente, desacertado, tá? Mas para você que tá cortando só a calça com o teu tecido retinho, você cortou ali, você já vai ter uma tira ali certinha, tá? Deixa eu só pegar a régua para eu acertar o meu tecido.
Zizi Lopes tem que me dar boa tarde para ganhar like. Milhões de boa tarde. Olha como estamos. Agora a gente não pode nem pedir um like, não. Tem que dar boa tarde. Não der boa tarde, não dá, não, né, Zizi? Tá certo, é? Tá vendo? Tá vendo? Eu também. Agora não tem 1000 likes, a gente fecha só com a calça, não tem nem a blusa. É isso aí, tá certo? Vamos lá, tamo junto. Agora a live parou. Deixa eu ver se a minha... Ih, gente, peraí que travou aqui, né? Eu tô vendo que travou. Só um minutinho. Um minuto. Volto já. Peraí, deixa eu ir pra máquina reta. Vamos lá, passando isso aqui. Eu já dei enter ali. Vamos lá. Lembra desse aqui, ó, que eu falei? Eu vou passar aqui, meninas, uma costurinha só para prender o meu bolso, porque a gente já vai colocar o nosso cos, né? Boa tarde, Zizi. Brincadeira, hein, querida? E a gente vai vir aqui, ó, para não ficar com aquele alfinete toda hora saindo, e até porque a gente quer que ele já fique preso e fixo aqui, né? Senão isso aqui toda hora fica saindo, tá vendo? Olha aqui, gente. E a gente nem passou o ferrinho, tá muito lindo, né? Olha, fica muito bacana, né, a lateral. Ó. Gente, eu tô com um jeans ali meu, com elastano, é um jeans estampado tão bonito, doida pra fazer uma calça jeans, sabe? Uma calça jeans bonita. Nossa, mas o jeans é muito bonito. Pronto, costurei aqui. Agora vamos lá que eu vou cortar meu cos. Acabou de dar o like. Peraí, gente, que ainda tô resolvendo aqui. Só um minutinho. Eu tô acertando aqui meu tecido. Eu vou cortando ele aqui. Você vai ouvindo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Se eu quero o meu cos com 4 centímetros, eu tenho que ter 4 e 4, 8, 9, 10. Eu tenho que cortar pelo menos 10 centímetros, né? Porque eu vou dobrar. Eu já vou mostrar aí para vocês, enquanto a câmera não tá pegando, o gatinho quer dormir. A gente vem adiantando que eu já vou aí para a máquina reta. Pronto, cortando aqui. E eu acerto ele na máquina reta que a câmera tá lá. Eu não vou trazer esse tecido todo pra cá. Vamos lá, ó. Voltei. Aqui, gente, já estou. Olha aqui. Acertei meu tecido ali, né? Como eu falei pra vocês. Tá vendo? Cortei aqui e agora eu vou acertar ele aqui, ó. Era o que eu tava fazendo lá, tá? Vamos lá. Pronto, ó. E facinho pra gente colocar esse cos de elástico aí, chuchu, beleza. Você vai pegar esse valor e você vai dobrar aqui ao meio, ó. Você vai fazer exatamente isso aqui e vai passar uma costura. Só que antes disso, você tem que saber, claro, a quantidade que você precisa aqui do seu cos, né? Ó, então eu vou pegar aqui no meu molde, costurando uma bermuda Adriana Santana, que bacana. Vou comprar fazer junto com a sua. Isso mesmo, ó. Então eu venho aqui, meço a quantidade que eu quero. Desculpa, gente, balancei aí 2 vezes. Lembra de deixar uma margem. O que eu vou fazer aqui para a gente fazer aquele cos bem fácil? Às vezes não dá para assistir às aulas, mas sempre entro só para dar o like. Vânia Ribeiro, obrigada, querida, pelo carinho. Vamos lá. Venho aqui, ó. Vou costurar essa parte aqui. Você pode só passar um alinhavo, tá? Você pode passar no overlock. Gi, faz calça para nós ver com seus tecidos jeans. Pois é, gente, eu tô querendo fazer essa calça jeans com esse meu tecido jeans estampado maravilhoso. Mas eu não tenho nenhuma foto de uma que eu queira e também não tive nem tempo de pegar para desenhar. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Agora tá dando para eu ler aí. Então, quem passou alguma pergunta que eu não consegui responder, passa de novo, tá? Então, olha para cá agora. Eu tenho aqui o meu cos. Aqui tá costurado, uma costura que eu passei embaixo.
ele tá dobrado, não é? Não precisa eu colocar como é de elástico entretela, ok? Vou pegar aqui o meu elástico. E esse elástico que eu tô fazendo, que eu tô usando, deixa eu ver quantos que tem, esse aqui tá até mais largo. Eu vou usar esse, tá até menor, aliás, eu vou usar esse mesmo, tá? Depois qualquer coisa deixa eu ver aqui, vai ficar um pouquinho largo. Vou passar uma outra costurinha, gente, aqui, pra reduzir. Se pode o quê? Fazer com esse tecido. Alguém me perguntou se pode fazer com esse tecido de camisaria. Pode fazer, tá? Que bacana, Maria Elizabeth, assistindo fazendo seu molde, né? Isso aí. Uma calça jeans, né? Ah, eu também. Mas essa jeans eu quero fazer primeiro uma calça jeans skinny, sabe? Aquela bem justinha, com o meu jeans, pronto. Então, passei aqui mais uma costura só para diminuir por conta do meu elástico. E agora eu vou encaixar ele aqui, né? Vou passando, ó. Então, uma forma facinha de você fazer também. Agora, você pode também pegar o teu cos, fazer ele todo retinho, redondinho, já com acabamento, igual a gente fez hoje na parte da coisa da blusinha, e fazer ele, né? Para ele não ter essa costura ali no meio, você pode fechar ele. Aliás, costura no meio sempre vai ter, mas eu digo assim, com esse tipo de acabamento, né? Você pode fazer ele todinho primeiro e depois fechar, tá? Também não tem problema não, dá certinho também, tá bom? O cos eu retirei da cintura. Então, o meu cos, quando eu coloquei, eu diminuí 4 centímetros do valor ali já do molde. Ó, terminei de passar aqui. Eu vou terminar aqui de usar o meu elástico, né? Ó. Tá vendo? Faço assim, ó. E aí, o que que eu faço? Lembra daquela margem que a gente tinha falado de deixar? Você não vai deixar o teu elástico aqui aparecendo, você vai deixar ele exatamente assim, ó. Aí vem aqui, passo uma costurinha. Viu? Passou de um lado, já prendi o meu elástico, agora eu vou passar do outro também. Eu reduzi do meu molde. Pronto, passei. Olha aqui, gente. Fica certinho o nosso elástico, né? A gente agora vem junto aqui um com o outro, ó. Então, se você não quiser fazer dessa forma, você pode fazer sim daquela outra, né? E agora o que a gente faz aqui, ó, é passar o overlock aqui só pra gente fazer esse acabamento, tá vendo? Vou passar ali 2 segundos. Deixa vocês aí mesmo. Vamos lá. Pronto, passei aqui de um lado. Passei do outro. Foi. Olha aqui, tá vendo? Você passa de um lado, você passa do outro e aqui você pode só vincar ele aqui, ó. Se você quiser, você já pode fazer isso aqui, ó. Espera aí que a minha prendeu aqui. A linha soltou aqui da bobina, meninas. Como eu falo, no vídeo não tem isso, né? Vocês não ficam nem sabendo do que acontece, né? Agora na live, as lives a gente tá aí, não tem como, né, gente? Estamos sempre... Ó, agora aqui, deixa eu dobrar aqui um cantinho.
Ai, gente, que tesoura é essa que não corta? Misericórdia, né? Que isso, é. Ó, e aí você pode passar uma costurinha para ele ficar rebatido, né? Se você for fazer dessa forma, tá aqui. O que que eu faço aqui agora? Ó, deixa eu chegar a câmera para cá, que a gente consegue ver bem. Então, eu pego aqui, ó, meu meio costas, prendo já aqui. Lembra daquela parte da costurinha que a gente passou? Então, você já prende aqui, ó, com essa parte aqui, né? Agora, eu pego aqui o meu meio frente, ó, virei, pego o meu meio frente aqui, mesma coisa, junto aqui, que é onde eu vou costurar. E pego essas laterais que eu tenho, ó, peguei a lateral minha, você pode marcar com giz também para você não se perder. Junta com a outra lateral, mesma coisa, marca, ó, marcou aqui, a mesma coisa, pego aqui e marco aqui, ó. Então, gente, a gente tá sempre repetindo uma coisa ou outra para que vocês possam estar aprendendo. E quando a gente não repete, a gente faz de uma forma diferente também, né? Pronto, marquei esses 4 pontos. Eu vou começar a costurar pelo meio costas e outra. Eu vou costurar exatamente por essa linha que eu já tinha feito, que eu já tinha costurado. Porque aí, o que que eu faço? Eu vou costurar em cima e eu sei que a minha linha vai sair certinha, né? Eu não vou ter risco de ficar saindo, tá torto, enfim. Então, venho aqui, solto o alfinete e vamos aqui. Deixa eu ver se tá aqui a câmera. Tá pegando. Gi, quero uma aula com você para fazer o macacão com elástico na cintura, como faço? Mas eu acho que a gente já tem aula de macacão na cintura também, tá? A gente tem aula particular que a gente faz, né? Me passa mensagem qualquer coisa pelo Instagram. Mas a gente já tem macacão com elástico na cintura aí. Eu não lembro se é curto, se é longo, mas a gente já tem no canal. Ó, presta atenção, tá? Agora é o momento que você tem que ficar puxando a peça por conta do elástico. Você deixa a sua agulha no máximo lá no final. Se você deixar ela na pontinha, você já era a sua agulha, vai quebrar, tá? Gi, dá pra fazer, é o quê? Peraí, gente, deixa eu só acertar aqui. Por isso que você tem que prender aquela parte que eu falei com vocês do bolso, porque senão chega nessa hora, ó, tá? O quê? Dá pra fazer esse conjunto, o que você fez ontem, com uma, o quê? Peça de roupa sem molde? Ah, com outra peça de roupa sem molde? Deixa eu lembrar. Essa calça de hoje dá, a gente já fez, né? Essa calça de hoje praticamente a gente já fez no canal aí sem molde. Então já tem essa calça na playlist. Só que ela é mais justinha, né? Essa que eu tô fazendo aqui hoje, ela é mais larguinha. A da playlist lá que tem já é mais coladinha. Ficou linda. E que mais? A calça de ontem, sem molde? Vamos lá. Tá bom, só que você tem que acertar bem direitinho para fazer a tua braguilha, né? Pode fazer. Pode fazer. Mas você só tem que, conferir isso, tá? Lá na playlist de roupa sem molde já tem algumas coisas, de repente. Tá? Tem muita coisa que dá para você fazer. Outras não, mas outras sim, né? Sem o molde. Deixa eu só acertar aqui, meninas, porque aqui a gente não pode, ó. Senão, se o bolso virar, já era, né? A gente vai ter que descosturar. Ó, já tô chegando aqui perto, no final, né? Estamos aqui no final da nossa peça.
Quando a gente tem a cintura e o quadril com a mesma circunferência, temos que aumentar alguns centímetros no quadril? Não, o centímetro que você vai aumentar no quadril vai ser somente para a margem de vestibilidade. Mas você não tem que aumentar só por conta disso, a não ser que você queira que realmente a sua peça fique mais soltinha, tá? A minha overlock é aquela da Jack. Meninas, então aqui, ó, elástico colocado. E o que a gente vai fazer? Se você não quer que o seu elástico fique virando, você pode vir aqui no meio frente, ó. Passa uma costura aqui retinha, tá? Você pode passar essas costuras, uma no meio frente. Desculpa, gente. E outras aqui nas laterais, tá? Se você quiser, passa mais uma costurinha aqui na lateral, ó. Você faz assim com o elástico, segura e passa na lateral para o teu elástico também, de repente, não virar na lateral, tá? Bom, a gente tem aquele cordãozinho que a gente amarra, é o que falta pra gente terminar aqui, né? Ó, vou cortar aqui. E se você quiser, presta atenção, gente, esse cordãozinho a gente pode fazer igual quando a gente faz, ó. Se você não quiser desvirar, você fala, ah, eu acho um terror desvirar aquele cordãozinho. Você pode fazer igual quando a gente faz aqui, ó, o passante. Sabe aqueles passantes? Então, você pode fazer assim também, não tem problema não. Olha aí, fica diferente. Tem alguns que já são assim, né? Meninas, eu vi outro dia, acho que uma calça dessas que a gente fez. Nossa, muito cara. Acho que era quase, sei lá, 300 e poucos reais que estavam aí. Nossa, eu falei assim, gente... Não, era uma bermuda. Era uma bermuda. Eu falei, nossa. Eu falei, que isso? Ó, vamos lá. Ó, tá vendo? Você pode passar só uma costurinha assim, ó, se você não quiser ter aquele trabalho de desvirar. Isso é uma outra opção, não tô dizendo que tem que ser assim, que seja, que sempre dessa forma, que tá certo, que tá... Gente, é outra opção, tá bom? Pra você que de repente não consegue desvirar, que acha difícil, que não tem peça, não tem grampo, não tem nada, enfim, tá bom? Então, ó, fez isso, você faz aquele rolinho nas pontas, né? Você pode até passar aqui, se o teu tecido é um tecido que desfia, você pode passar aqui o cantinho na solda, na vela, no foguinho, né? Só para queimar isso aqui para não ficar desfiando. Daí você pega esse meiozinho aqui, ó, costura aqui no meio frente, né? Ó, para fazer aquele lacinho lá bonitinho, tá bom? Ó, pronto aqui. Opa, quase quebrei minha agulha. Olha aqui. Aqui, viram? Olha aqui, meninas. E a gente tem nosso lacinho. Então, vamos passar a nossa calça. Nossa peça ficou prontinha. Já tá certinha aqui, não é? Pra gente tá fazendo. É isso aí. Fica um bambo. Como saber ao certo? Então, Marli, eu gosto de tirar entre 10 a 20 centímetros. É o que eu diminuo, tá? Mas para você fazer certinho, se você de repente já tem o elástico em casa, você põe o teu elástico na cintura mesmo, entendeu? Pega o teu elástico, deixa eu passar um ferrinho aqui, meninas. Coloca ele na cintura e veja qual é o valor que fica melhor para você. Até se você for comprar numa loja, você pode pedir para a moça. Ah, me empresta, tipo assim, do rolo. Geralmente elas tiram do rolo. Você pode falar, deixa eu tirar aqui para eu ver quanto que ficou, né? Entendeu? E aí fica mais fácil. E aí você vê na cintura, que é para não correr esse problema, né? A Ângela tá falando que quando pesquisa as peças que a gente ensina, sempre tem um valor elevado. Boa tarde a todos. E a cintura sendo 118, o quadril 154, a modelagem é a mesma? Sim, é a mesma coisa. Tá? Não tem nada de diferente aí. Normal, o quadril grande, bem largo, mas é isso mesmo. Quanto de tecido tem o avesso e o direito da mesma cor? Não entendi. Eu já ensino isso aí lá na modelagem para iniciante, né?
a diferença. A diferença, no geral, é que os tecidos do lado avesso são mais foscos, tá? Geralmente, os tecidos do lado avesso são mais foscos. Outra diferença que você vê é na parte da auréola do tecido, né? Também tem outra diferença ali naquela parte das bolinhas que ficam arrebitadinhas, tá? Mas isso aí não faz muita, entre aspas, diferença, porque hoje em dia já é se usado muitas peças com roupas pelo avesso, tá? Nem todo mundo usa os tecidos pelo lado da frente do tecido. Muitas vezes você usa porque você gosta, às vezes a pessoa gosta, tá? Não, eu quero usar o avesso, e pode, tá? Então a gente usa muito, eu uso direto aí. Às vezes a gente não gosta de brilho, né? Usa o avesso do tecido, qual o problema, né? Tem nenhum, tá? Então, tô dando só uma passadinha, né? Essa bainha da barra dessa calça, ela é dobrada, a gente já viu, né? Olha aí. Passamos aqui. Espera aí que agora eu não tô conseguindo ler vocês. Não, depois eu não respondi, mas é justamente por isso. Eu tô aqui. Então, calça pronta. Vamos lá. Vamos ver se o gatinho voltou. Ah, que bacana, a Alcineia, né? Tá falando que aprendeu a fazer a modelagem, que agora tá fazendo as peças dela. Que bom, gente. Olha aqui, nossa calça certinha. Aqui no final, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai dobrar, tá? Porque é uma bainha mesmo, só virada aqui. Claro, você vai fazer a bainha normal da sua calça, né? Mas olha aí, tá? Como saber o lado direito do tecido? Então, já falei, depois você me passa a mensagem, eu tenho explicado bem no beabá, lá da Maratona Modelagem Corte e Costura. Já expliquei pelo menos o básico para você saber, tá bom? O que mais? Eu uso o lado do avesso, diminui o brilho. Sim, Celina, eu uso várias vezes o lado do avesso também para as minhas peças, tá? Vamos lá, eu tô cortando um crepe mousse cor de goiaba e não consigo identificar o lado avesso. Quando você não consegue identificar, você pode ir pela auréola do tecido. Ó, a própria auréola do tecido vai te mostrar. Geralmente as bolinhas ficam arrebitadas pelo lado avesso, tá? Mas isso não é uma regra. Existem tecidos que não vêm dessa forma também. Então, esses tecidos que são praticamente iguais e não tem muita diferença, justamente você já marca, então, do lado que você está cortando, marca as suas peças para você saber que aquele lado foi o que você conseguiu colocar como lado avesso, entendeu? Você tem que ter esse padrão. Existem as técnicas, né, da gente conseguir identificar, mas se você, é uma peça que eu não consegui ver, você marca lá. E aí você fala, não, esse aqui para mim é o lado avesso. Já existe o correto, né, mas se não for, também não vai ter erro nenhum, tá? Isso aí, ó, a Valdinete falou que marca com a fita crepe. Marca com a fita crepe, com giz, com o que tiver que você conseguir visualizar, né? Vamos lá? Consegui fazer das peças, que bom. Então, meninas, vamos voltar lá para o nosso conjunto. O que nós fizemos? Fizemos a parte da calça. Você vê que a gente já tá com praticamente 2 horas de live, né? Vamos fazer a blusinha amanhã, não vamos fazer a blusinha agora, vamos fazer essa blusinha transpassada amanhã, tá bom? E pra gente vestir com um conjuntinho. Mas pelo menos a parte da calça, que é a parte mais difícil, você já viu, tá bom? Igual nós fizemos no conjunto de ontem. E fica ligadinho que a gente vai estar fazendo a parte das bermudas. Já fizemos uma das bermudas no canal, é um sucesso, né, bermudinha. Vou fazer uma bermuda bem justinha, bem linda também, até o joelho, que fica, nossa, muito linda. Enfim, e outras peças a gente vai fazendo aí um pouquinho de cada coisa, tá? Então vamos experimentar a nossa calça pra gente ver como que ficou? Bora lá! Vamos lá vestir nossa calça, a gente vai fazer nossa blusa amanhã do nosso conjuntinho. Já dei as ideias, as dicas dos tecidos para você conseguir, tá bom? E aí você já sabe que, claro, o tecido que você fizer a calça, escolher para fazer a calça, você vai fazer a blusa. Você já sabe que você tem que ter
pelo menos para um tamanho M, 1,30 m aí, para você conseguir fazer uma calça dessa, né? É uma calça super fácil, mas tem os seus detalhes, principalmente na modelagem que a gente mostrou, os detalhes que a gente precisa estar fazendo, tá bom? Então bora lá, gente, bora vestir, bora experimentar, é isso aí, quase 2 horas de live, né? Bora lá!